A partir da entrada do Rodriguinho no lugar do Santiago Longo, o time cresceu bastante, o time passou a criar mais. O Rodriguinho mesmo deu um passe muito bom pro Ferreirinha. Ferreirinha chutou na trave, saiu na cara do gol, chutou na trave. Então o São Paulo fazia por merecer a vitória no segundo tempo, a virada no jogo, e veio através do Rian Francisco. Garoto, entrou faltando 10 minutos para acabar, artilheiro da Copa São Paulo, e mais uma vez ele mostrou que ele é muito frio, muito tranquilo para finalizar e tem muito recurso também. Primeiro ele disputa a bola fora da área, e quando ele entrou estava o Caleri também em campo, então ele não foi exatamente um centroavante, ele em alguns momentos caindo pela esquerda, outros momentos jogando mais atrás do Caleri e se movimentando bastante. E aproveitou a chance que teve, brigou pela bola fora da área, depois entrou na área, recebeu o passe do Bobadilla e com muita categoria, muita calma, ele fez o gol da vitória do São Paulo. Realmente é um garoto promissor, é um garoto que faz muitos gols, e isso obviamente é fundamental no futebol, muito tranquilo na frente do goleiro. Teve o jogo da Copinha com o Criciúma em que ele mete 2 cavadinhas ali nos pênaltis, 2 pênaltis já no final da partida que o São Paulo perdia. Ele assumiu um risco ali que as pessoas elogiam quando entra a bola, né? Quando não entra, já ia ter aquela coisa, o garoto tá achando que é o quê? Mascarado, já acha que é gênio, mas o moleque foi lá, bateu do jeito que ele achou que tinha que bater, os 2 pênaltis e fez o gol. E ontem, no profissional, ele sai na cara do gol no finalzinho do jogo e com muita calma. Ele tira do goleiro uma finalização, além da calma, muita categoria, muito recurso dele. É um garoto que vai ter oportunidades, vai entrar no time, vai ter outras chances e realmente é muito promissor o atacante do São Paulo. Quanto ao Rodriguinho, que para mim é outro destaque do jogo, tomara que ele consiga, né, ter uma sequência. Tecnicamente ele é muito bom, só que até agora ele está no profissional já faz algum tempo. O Rogério Ceni elogiava muito ele na parte técnica, mas ele nunca conseguiu ter uma sequência, que aí eu imagino que seja uma questão mais emocional dele, coisas relacionadas não exatamente à qualidade do jogador, porque qualidade ele tem. Ontem ele entrou bem no jogo e já entrou bem outras vezes, mas ele não dá sequência, né? Ele entra bem, tem mais chance, aí cai de produção, perde espaço. Vamos ver se agora ele vai conseguir ter uma sequência maior, porque ele sabe jogar. Ontem entrou muito bem no jogo. Falta sequência, falta regularidade para o Rodriguinho, que ontem fez um bom jogo, como destacou aqui o Bruno Prado. E o Rian Francisco, gelado, precisou de apenas 10 minutos para virar o jogo a favor do São Paulo. E os últimos dias foram especiais para ele, porque ele faz a estreia no time principal do Tricolor Paulista contra o Botafogo de Ribeirão Preto. No dia seguinte, entra em campo pela Copa São Paulo, classifica o São Paulo para a final da Copinha, marcando 2 gols decisivos, 2 gols de cavadinha. No dia 25, o São Paulo confirma o título da Copinha e ele é eleito o melhor jogador, craque da competição e artilheiro do campeonato. E agora, dia 29 de janeiro, o Rian Francisco entra no estádio do Pacaembu e vira um jogo a favor do São Paulo. Raí Monteiro, muito boa tarde, bem-vindo ao Bate Pronto da Jovem Pan, Raí. Boa tarde, Pedro, um abraço para você, Bruno, Mauro, a todos que nos acompanham em casa, no carro, enfim, onde estiverem. Bem legal a história do menino, né, do Rian Francisco, principalmente se a gente olhar para o que foi a semana dele, né? Faz aqueles 2 gols contra o Criciúma, como você citou, na semifinal, com 2 cavadinhas. Tem a decisão que ele não pode jogar da Copinha nesse mesmo Pacaembu, então ele vê do banco ali o Corinthians abrir 2-0 e o São Paulo buscar a virada, com o substituto dele marcando 2 gols. E aí tem essa primeira oportunidade e entra num jogo que parecia perdido para o São Paulo, perdido no sentido de não conseguir os 3 pontos, né? Já reta final do confronto e consegue marcar um gol muito bonito, né? O passe que vem do Bobadilla, ele mata de esquerda e de esquerda também coloca a bola no fundo do gol. Então uma joia que o São Paulo está revelando aí para o futebol brasileiro e com certeza vai ser um ativo importante, acho que tanto do ponto de vista técnico, né, para o clube, quanto do ponto de vista financeiro. Naturalmente é um jogador que tende a ficar pouco tempo pelo talento que ele demonstra dentro do futebol brasileiro. Sobre o jogo especificamente, o Zubeldia vem com uma formação alternativa no dia de ontem, como o Bruno falou um pouco, com um meio campo diferente também do que ele habitualmente escala, 3 jogadores de mais marcação, Santiago Longo à frente da defesa, Marcos Antônio e Bobadilla, 3 volantes, entre aspas, né? Jogadores que jogam, mas também marcam um pouco mais, um meio-campo um pouco mais recheado, e os 2 de velocidade, Eric e o Ferreira. Acho que esses 2 foram os pontos negativos do São Paulo, os 2 jogadores de lado. O Ferreira teve 2 grandes oportunidades e desperdiçou. O Eric muito impreciso nos cruzamentos, nas jogadas individuais, no 1 contra 1 que ele tem bem, né? Esses 2 jogadores têm bem essa característica. Então acho que eles não aproveitaram tão bem assim essa oportunidade, assim como talvez o Santiago Longo, que jogou ali à frente da defesa, né? O André marcou um belíssimo gol de pênalti.
Na zaga, acho que pouca coisa a ser acrescentada, né? O São Paulo sofreu esse gol aí numa falha do Bobadilla e o escorregão ali do Jandrei, mas a falha maior é do Bobadilla. E acho que entre os pontos positivos do São Paulo, dentro desse confronto, ou talvez o que eu mais tenha gostado do time de saída, foi de novo o Ferrarese na lateral direita. Bons cruzamentos, boas chegadas ao fundo, nem parece que é um lateral improvisado jogando no setor. São Paulo tem um problema nessa posição que não é de hoje e não acho que vai ser resolvido pelo Cedric Soares, de quem a gente vai falar com certeza mais adiante, mas pelo nível de competitividade do Ferrarese e o que tem jogado o Igor Vinícius, me parece que há uma disputa por essa posição. Se não na cabeça do Zubeldia, pelo menos no que a gente vê em campo, deveria haver uma disputa. O Ferrarese hoje tem jogado mais que o Igor Vinícius na lateral direita do São Paulo. Mauro César, o São Paulo continua invicto no Campeonato Paulista. Dos 4 grandes, é o que ainda mantém a invencibilidade. E ontem o Rian Francisco saiu do banco de reservas para dar a vitória ao São Paulo. Mauro, boa tarde. Boa tarde. Bem, o garoto entra, faz o gol, né? Já tinha feito o que fez lá na Copinha e o Calhero não faz gol desde setembro, né? Acho que esse passa a ser um tema que, não digo agora, mas que pode se tornar ponto de reflexão, né? Você tem um centroavante que é ídolo, mas que está no jejum de gols, fez até um bom pivô para o terceiro gol do São Paulo contra o Corinthians no domingo, mas centroavante no jejum de gols é sempre algo que chama a atenção. E aí você vê o surgimento de um garoto que pode eventualmente ocupar esse espaço, então o decantado quarteto de repente pode ter um concorrente aí uma das vagas, né? É cedo ainda, mas apenas para ficar observando, né? Porque até a maneira como ele finaliza e tudo mais, acho que mostra de novo que de fato é um jogador diferente, né? Ele sinaliza um jogador diferente, um jogador com muita tranquilidade diante do goleiro adversário, com recursos, né? E, evidentemente, à medida que ele vai ganhando minutagem no time, entra no time mais vezes, e que ele corresponder, ele vai brigar por posição. E se ele brigar por posição, vai ser com o Calheri, creio eu, né? Vai brigar por posição com o Lucas, com o Luciano. Pode jogar com o Calheri? Pode jogar com o Calheri, mas já tem uma concorrência ali de vários jogadores ali, encaixar os 4 já é um desafio. Mas isso é uma boa notícia para o São Paulo, como o Raí destacou também a questão do lateral direito, que é difícil até encontrar laterais direitos hoje em dia. E se houver adaptação do Ferrarese de fato à lateral direita, a ponto de ele virar um titular, isso seria aí uma, entre aspas, novidade aqui no Brasil, porque aqui é uma grande resistência, inclusive na imprensa, né? Quando os zagueiros são colocados na lateral, algo muito comum no futebol internacional. Não só como improvisação, mas muitas vezes eles definem um zagueiro como lateral. E não foi nem o Guardiola que inventou isso, né? A Alemanha tinha um zagueiro na lateral, não tinha? A Alemanha campeão do mundo. Tinha nas duas? Né? Tinha o Boateng. Boateng na direita e o Wolves na esquerda. Exato. Depois, ao longo da competição, o Felipe Lan volta para a lateral. Exato, que o Lan vai para o meio, né? Então, time campeão do mundo, time do Guardiola, mas aqui no Brasil, se um técnico coloca um zagueiro na lateral, sempre é Pardal, não sei o que e tal, surgem essas discussões rasas. Espanha 2010 era o Sérgio Ramos. Pois é, então que foi lateral e zagueiro. E na história do futebol brasileiro tem jogadores que foram laterais, viraram zagueiro, Leandro virou zagueiro, depois ser lateral, enfim. Mas pode ser interessante também para encontrar uma solução, né? E também até para mudar um pouco a visão das pessoas com relação a isso, se de fato ele conseguir se adaptar, né? Porque é engraçado, volante quando vira lateral as pessoas não implicam muito. Cafu foi assim. Charles Guerreiro no Flamengo foi assim, vários jogadores que de volante viram laterais e o Júnior Capacete era meio campo, aí vira lateral, depois volta ao meio campo na Itália e na volta dele ao Brasil. Mas zagueiro quando vai para lateral sempre gera uma grande resistência. E encontrar soluções ali dentro pode ser importante, porque o São Paulo não tem dinheiro, gente. Vai contratar que lateral direito? Cedric é brincadeira, o cara não joga um tempão. Falando de um jogador que possa entrar em campo comprovadamente. Não tem grana para fazer investimento. Se tiver também, é difícil encontrar um lateral disponível no mercado. Não é uma posição farta. Então, acho que esse é um ponto também bem interessante, bem importante. E o Zubeldia não é técnico brasileiro, isso também é bom. Acho que é mais fácil ele encarar isso com naturalidade do que os que se agarram no conservadorismo aqui que impera muitas vezes no Brasil. Mas acho que a vitória do São Paulo é mais importante do que a invencibilidade de tudo, são esses dois aspectos, né? Quem sabe descoberta no lateral e quem sabe descoberta de um cara para concorrer com o Calheri, né? Não que o Calheri, quer tirar o Calheri do time, não é isso, mas é bom, né, ter mais opções, é importante. Ontem a gente até abriu uma enquete aqui no Canelada perguntando para o torcedor
Rian Francisco tem que ser a segunda opção no ataque do São Paulo, atrás do Calleri, tem que ser titular na vaga do Calleri ou está atrás do André Silva. E é claro que ser a segunda opção venceu no final das contas, mas muita gente ainda votou, 30% da enquete votou em ser titular no lugar do Calleri. Mas é só comecinho de ano ainda, não é, Bruno Prado? É começo de ano, ainda assim, os garotos do São Paulo agarrando essa oportunidade no Campeonato Paulista. Você citou também o Rodriguinho e o Rian Francisco, que fez um belo jogo mais uma vez, né? 10 minutos em campo apenas, mas em 10 minutos decidiu. Parece ser um jogador assim decisivo, que tem estrela e diferenciado. Esse Rian Francisco, Bruno Prado. Ele vai ter as oportunidades. Acho que é uma coisa que tem que acontecer naturalmente, né? Não chegar agora no próximo jogo importante, tem clássico com o Santos aí, tira o Calleri e bota o moleque, porque também aí começa a ter uma cobrança no garoto que ainda não é o momento, né? Agora ele tem que ser o 9 e tem que ser o artilheiro. Ele, por enquanto, ele correspondeu bem nas oportunidades que teve, mas isso vai acontecer naturalmente. Se daqui a alguns meses ele for o centroavante titular do São Paulo, é porque naturalmente ele cavou o espaço dele, mas ainda é um momento que ele jogou 10 minutos, no próximo jogo é bem possível que ele entre mais tempo, e ele vai conquistando o espaço dele aos poucos, né? Sem colocar um peso em cima dele de que ele agora tem que ser o 9 do São Paulo, o Calleri não está fazendo gol, então ele vai entrar e vai fazer um monte de gol. Pode acontecer, ele por enquanto está muito bem, mas não acredito que vai acontecer assim tão rapidamente esse movimento, né? Ele, aos poucos, dentro de uma maneira com calma, com naturalidade, ele pode ganhar o espaço no time. E quanto ao Ferrarese, eu concordo muito, assim, e não é um zagueiro que está bem de lateral, também apoiando, não só defendendo. E o São Paulo tem 4 zagueiros, né? Então também é uma coisa que, além ele seria 5 com ele, né? Mas além dele tem outros 4 zagueiros, né? Tem Arboleda, Alan Franco, Juan, Sabino. Então pode ser uma opção, sim, é uma opção. E também acho que ele pode brigar por posição ali. Ele começa o ano melhor que o Igor Vinícius, e já no ano passado ele fez algumas boas partidas por ali. É porque ele oferece também consistência defensiva, né? Que é um aspecto importante por ser um zagueiro, tem uma noção ali de posicionamento muito bom na linha de 4. E a questão muitas vezes quando você escala um zagueiro na lateral direita é entender como o time vai funcionar no apoio. Eu penso que o lateral, ele é um jogador do sistema defensivo, né? Porque muita gente, o lateral tem que apoiar, tem que chegar ao fundo, tem que fazer muitos cruzamentos. Sim, eu acho que esse é um ponto interessante. Mas, na minha visão, adianta de muito pouco se ele não tiver uma boa capacidade de marcação, já que ele é um jogador da linha defensiva, né? Então o Ferrarese consegue aliar isso a boas chegadas à frente, o que me surpreendeu muito. Ontem, por exemplo, no jogo ele consegue 2 ótimos cruzamentos, até um gol anulado do André Silva, né? A bola toca no braço dele ali, foi um cruzamento do Ferrarese. Bons cruzamentos. E o Igor Vinícius é um jogador que até tem uma boa capacidade física, né? Tem pulmão ali para fazer a lateral, ir e voltar muitas vezes durante o jogo. Mas a questão é que ele tem muitos erros técnicos, né? Na hora de cruzar, na hora de fazer um passe, na hora de escolher uma jogada. Erra muito e em sequência dentro dos jogos. Então por isso que na minha visão, o Ferrarese poderia sim brigar por uma vaga. O cruzamento que ele faz pro gol do André. Ó. Belíssimo cruzamento, cara. Parece um lateral direito mesmo. Um cara que é do ofício, né? Então, por isso que, na minha visão, ele poderia sim brigar por uma posição. Não sei se o Zubeldia pensa muito nessa questão, mas o Ferrarese tem tido um desempenho bem interessante na lateral direita. Eu gostei do Ferrarese na lateral direita. Agora, o Jandrei mandou muito mal no gol do São Paulo mais uma vez. E o contrato do Jandrei já foi renovado com o tricolor paulista, o que a gente não entende. Mas tá aí, é outro jogador, São Paulo rodando as peças. Tricolor paulista que no sábado tem o clássico Sansão pela frente. E tem muita gente já aguardando ali na Vila Belmiro a chegada do Neymar. Pode ser até a apresentação do Neymar, de repente, ao torcedor do Santos. O clássico Sansão no sábado, nos embalos de sábado à noite, às 20h30. Mas antes, nós vamos acompanhar aqui o Rian Francisco, porque o autor do gol, da virada, um mês de janeiro mágico para ele, né? E ele falou, né, sobre esses últimos dias, o título da Copinha, o gol marcado no profissional, e nós temos aqui as aspas do Rian Francisco no bate-pronto da Jovem Pan. Abre aspas para ele. Agradecer a Deus por tudo que vem fazendo na minha vida. Minha história está escrita por ele, só agradecer cada oportunidade. Vamos juntos, muito feliz por ter feito esse gol. Hoje realizo um sonho meu, do meu pai, do irmão, de toda a
minha família. Não vejo a hora de dar um abraço na minha mãe, no meu pai e em toda a minha família. Acho que quando a bola foi para o Bobadilla, a zaga deles tinha ficado mais para frente e eu vi uma brecha e saí cara a cara, tentando ficar tranquilo ao máximo. Sei que é difícil em um momento daqueles, mas fui muito feliz e graças a Deus uma bela vitória para a equipe, fecha aspas, a declaração do Rian Francisco. É típico de centroavante, no momento certo, na hora certa, e brilhou a estrela dele. Rian Francisco é iluminado. Portuguesa 1, São Paulo 2,